Ficai firmes até que ele venha. Sejam perseverantes até que ele venha. Perseverar, esperar a segunda e última, definitiva vinda de Jesus, com esse mesmo vigor da igreja primitiva, não é fácil. Não é fácil para vocês, não é fácil para mim, não é fácil para gerações que passaram na história, não foram fáceis nem para eles. Mas a exortação que emana hoje é exatamente a mesma: continue sendo perseverante. Somente aquele que perseverar vai experimentar, vivenciar a plenitude da glória de Deus. Então a nossa geração também é chamada a perseverar. E como perseverar? Quem consegue perseverar diante das tribulações, diante dos problemas, das dificuldades? Como por exemplo hoje é o domingo da alegria, é o domingo Gaudete, é o domingo que a gente espera as leituras todas elas voltadas de fato para a alegria, mas o Evangelho apresenta o nosso mensageiro, o mensageiro de Jesus, aquele que veio para aplanar as estradas, uma das principais figuras do tempo do Advento, que nos prepara, que nos ajuda também, nos orienta a viver o Natal. Hoje nos apresenta essa figura no dia da alegria, no domingo da alegria, na prisão. João estava na prisão. E dentro desta prisão, João começa, de uma certa forma, a ter dúvidas. Ele manda os seus discípulos, vão até lá e pergunte se é exatamente ele. Se realmente és tu, Senhor, ou nós temos que esperar um outro. Mas como? Não foi esse João que foi o enviado para preparar a estrada de Jesus, aplanar as estradas, colinas, enfim? Não foi esse João que, quando viu Jesus passar, ele disse para os seus discípulos: eis aí o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo? E não foi esse mesmo João que foi capaz de identificar no meio de uma multidão aquelas pessoas que se aproximavam para pedir o batismo e dizer: eu não vou te batizar? Ou seja, reconhecendo Jesus, o Filho de Deus. Porque agora, na prisão, João, de uma certa forma, tem as suas dúvidas. Embora não desista, porque tu não vê ele desistindo, mas tu vê ele pedindo aos seus discípulos: vá até lá e pergunte se é realmente ele. Meus queridos irmãos, na nossa vida também, existem momentos que nós duvidamos, e a fé, ela tem espaço sim para dúvida. Uma fé que não se questiona, uma fé que não faz pergunta, é uma fé destinada a ser muito inocente, muito de criança. A fé adulta, ela faz sim os seus questionamentos. Por isso que existe a teologia, por isso que existem os estudos em torno da fé, em torno da palavra de Deus. A fé, ela tem a sua racionalidade, ela comporta, ela suporta as dúvidas. O que ela não suporta é a indiferença. O que ela não suporta é você permanecer duvidando da presença de Deus. Mas a dúvida, ela me impulsiona, ela me dá um impulso para que eu possa encontrar a verdade. É até um princípio filosófico. Através da dúvida eu vou buscando. Quem questiona vai em busca até encontrar a verdade. Mas é interessante a gente notar que esse homem de tanta certeza e tanta clareza também tem as suas noites escuras, também tem as suas crises. É um pouco, às vezes, como nós, que a gente faz assim uma experiência cristã, faz um caminho belíssimo, e em um determinado momento parece que dá uma frieza na nossa caminhada cristã. Durante aquele momento que tu estava ativo, fervoroso na fé, evangelizando, talvez missionário, catequista, pessoas que te ouviram, que através do teu exemplo vieram para a igreja, estão na igreja por causa do teu testemunho, e de repente, um certo momento da tua vida, deu aquela frieza, aquela parada, parou. E às vezes nasce até as dúvidas, e as nossas dúvidas, elas nascem exatamente dentro de um contexto de prisão, que são contextos conflituosos, são aqueles contextos onde a gente parece que a gente está só, onde a gente se sente impotente. Olha, uma pessoa presa, se vocês tiverem a oportunidade de visitar os cárceres, vão conversar com as pessoas que estão presas. É terrível, sabe, você ficar dentro daquele espaço e não passar o dia inteiro ali. Se você não tiver um psicológico muito forte, você perde o controle totalmente.
E é exatamente naquele momento que, de uma certa forma, ele se sente só, e meio que sem saída, e já perto da morte, porque era Herodes que tinha pedido para colocar na prisão, é que ele começa então a fazer também as suas perguntas. Enquanto está tudo bem na nossa vida, eu tenho meu emprego, os meus filhos estão bem, minha esposa está bem, estamos gozando de uma certa estabilidade afetiva, econômica, espiritual, ok, está tudo bem. Mas no dia que bate na tua porta, na tua casa, um luto, no dia que bate na tua porta, na tua casa, uma doença quase que incurável, de patologias estranhas, é naquele momento que começa a noite escura da tua existência. E que se você não for perseverante, se você não for insistente, se você não acreditar de fato em Jesus, você vai começar a se questionar. Mas será que és tu? Será que tu és o Deus que eu servi por tantos anos? Quando a gente recebe uma notícia de um médico, por exemplo, que eu estou desenganado dos médicos, com um câncer, por exemplo. Naquele momento a casa para mim parece que cai tudo. Tira o solo. A pessoa volta para casa destruída. Aquele momento é terrível. E a gente questiona de tudo e de todos, inclusive de Deus. Quem já perdeu um filho jovem, na idade de 17, 18, 20 anos, ou até mais, importante que seja um filho, quando a gente perde um filho, e na idade jovem, sobretudo, esse questionamento, por que, Senhor? Por que, Senhor? Se Tu és Deus, por quê? Por quê? Quantas perguntas nascem no coração de uma mãe? Será que Ele existe? Será que és Tu, Senhor? O Deus que eu cultuo, que eu vou, quando eu vou na missa, o Deus que eu adoro, será que és Tu? Ou tenho que esperar um outro? Será que eu tenho que buscar além? Sabe o que é mais interessante também? Que no meio dessa crise toda, onde nascem as nossas dúvidas, e nasceu também as dúvidas de João, o interessante é que o autor, ou o leitor, na verdade, atento, o ouvinte atento, ele fica quase que esperando qual seria a reação, ou qual é a reação daquele que mandou perguntar. João mandou os discípulos perguntar para Jesus, vai lá e pergunta-se a ele. Quando chega lá com Jesus, Jesus não diz assim, sou eu, que é um verbo próprio de Jesus. Ele diz, vai lá e volta e diz aquilo que vocês estão ouvindo e aquilo que vocês estão vendo. Os cegos estão vendo, os coxos estão caminhando, os pobres estão sendo evangelizados. Vai lá e diz para João que é exatamente isso que está acontecendo. Ou seja, Jesus, ele não disse para ir lá e dizer o nome dele. Jesus diz, vai lá e diz as minhas obras, as minhas ações. Jesus se apresenta com as suas obras, com os seus feitos. Jesus não se apresenta com os seus títulos. Jesus não se apresenta com o seu nome, ou com quem ele é, de que família ele pertence. Jesus, ele se apresenta com aquilo que ele faz. Deve ser a atitude, de fato, de todo bom cristão. Te apresente com aquilo que você faz, com as obras, com os teus testemunhos. Às vezes nós nos apresentamos com os nossos títulos, com os nossos status sociais. Nós nos apresentamos com um nome, que às vezes nós temos nome de peso, e nos apresentamos com ele, mas quando nós vamos para as nossas obras, para as nossas ações, não correspondem. Por exemplo, quando você se apresenta como cristão, deveria corresponder com as suas obras. E quantas das vezes você se apresenta como católico, mas você não honra o nome de católico? Você às vezes faz até vergonha. Às vezes nós, com as nossas ações, damos vergonha ao nome de católico. Porque é assim que acontece por aí. Quando vê um bebo bagunçando lá no bar, diz logo, isso aí é católico. Nunca diz que é de outra igreja. Por quê? Está intitulado na nossa cabeça que nós somos bagunceiros? Ou porque tem um bom número de católicos que faz esse tipo de coisa? Às vezes é. Então, é a ação que precisa ser mudada. Você precisa dar testemunho com seus atos, com seus feitos. Deixa os seus feitos dar e te apresentar. Tem gente que, quando ele se apresenta, não precisa nem dizer o nome, as pessoas já consideram, porque conhece a capacidade dessa pessoa, o testemunho que ela dá. E assim Jesus fez. E os discípulos que pegaram esse comando de Jesus e vão até a João, a gente fica esperando, vamos ver qual é que vai ser a reação de João. E não tem. O autor sagrado dá um silêncio, não tem. Nós não sabemos qual foi a reação de João. Nós não sabemos, a partir do texto, se os discípulos chegaram até João e disseram, olha, Jesus disse isso e isso. Nós não sabemos. Isso é um sinal que, na verdade, o intento do autor sagrado não era dar a resposta a João, mas a resposta ao leitor, ao ouvinte. A resposta tem que ser para você.
O Deus que nós estamos esperando é exatamente esse que está realizando essas obras, onde os cegos estão vendo, onde os coxos estão pulando como os servos, onde os pobres estão sendo evangelizados. É esse o Deus. Nós não esperamos, nós não devemos esperar um outro, nós não devemos esperar um além. É esse o Deus que nós estamos esperando. O Deus que se revelou em Cristo e se revelou plenamente. Não tem um outro, não tem um além. E quantas das vezes a gente está na nossa igreja, nós estamos aqui, às vezes a gente começa a se questionar, será que essa é a igreja verdadeira? Será que é aqui mesmo? E aí a gente começa a buscar a nossa cura, nós começamos a buscar aquilo que nós queremos em outras coisas, no além. Às vezes em outras igrejas, e às vezes em lugares até muito mais complicados, que não estou aqui a comentar. Será que és tu, Senhor? Então essa resposta está clara para você e para mim. O nosso Deus é exatamente esse. Um Deus que é capaz de transformar a nossa existência. Na leitura de hoje, na primeira leitura, na pessoa de Isaías, ele tem uma frasezinha que ela cai como uma luva nos tempos que nós estamos vivendo. Ele diz: dizei ao deprimido, coragem, tenha ânimo. Eu falava hoje de manhã, quanto é necessário e urgente a gente falar para o deprimido, coragem, tenha ânimo, o teu Deus vai te salvar. Porque quase todo mundo hoje, ou em quase toda a família, nós encontramos uma pessoa dentro deste quadro, o quadro da depressão. Eu atendo já nessa área há mais de 3 anos, na abordagem psicanalítica clínica, dentro das ciências das emoções. E são diversas, adolescentes, adultos, até ancião, que estão passando por esse processo. Parece uma palavra atual, deprimido, depressão, ansiedade. Sabe, aquela angústia, aquela dor, que só quem passa sabe. E as pessoas que estão perto dessas pessoas que estão com essa patologia dentro deste quadro, muitas das vezes não entendem e não conseguem ajudá-la. Uma das frases que às vezes a gente escuta, e as pessoas, às vezes até pensando de ajudar uma jovem de 14, 15 anos, a gente, coragem menina, te levanta, toma um banho, isso é besteira. Cuidado com essas frases. Se você quer exatamente ajudar, não diga que é besteira, não diga que a pessoa está doida, porque nem mesmo a pessoa que está passando por esta patologia, nem mesmo ela entende por que ela ficou assim. E nem ela mesma entende por que aquele choro com frequência, se antes ela não chorava. Nem ela mesma entende por que aquela agonia dentro dela, se antes não tinha. Um coração que acelera, que a gente pensa que vai morrer. Até desmaio tem. E pessoas dizendo, ela está com o espírito, não tem espírito. Aqui é uma questão de emoção, desequilibrado, por um conflito, por outro, por situações, meus irmãos. Então não basta você só dizer, coragem, tenha ânimo. A pessoa sabe que ela precisa se levantar. Ela sabe que ela poderia fazer uma caminhada. Ela não tem força. Eu já atendi pessoas com 7 dias sem tomar banho, só para vocês terem uma ideia. A pessoa está na lona. E ela tem consciência plena que ela tem que se levantar, que ela tem filhos para cuidar, que ela precisa ir trabalhar, mas ela não tem nenhum ânimo. Não tem ânimo, não tem vida, não tem alma. Sabe quando você olha assim, eu perdi o sentido de trabalhar, o sentido de estar com os meus filhos, o sentido de sair de casa. Quando você olha para uma pessoa assim, ajude-a. E pode procurar, a gente procura os psiquiatras, a gente procura os psicólogos, a gente procura todos os terapeutas. Mas aqui dentro deste contexto litúrgico, eu quero que vocês escutem bem. Todos esses instrumentos são necessários, todas essas ciências são fundamentais, e glória a Deus e graças a Deus que tem. Mas eu te digo, quer uma porcentagem, quer um instrumento a mais, e é exatamente esse que vai te tirar do fundo do poço. Escuta essa palavra, ânimo, coragem, o teu Deus vai te salvar. Sabe, é uma âncora. Quando você tem essa fé em Deus, quando você se agarrasse nele e começasse a se puxar, e aí a gente começa a ter a esperança, e na esperança a persistência, e quando pensa que não, a vitória chega. A vitória chega, mas é necessário que a gente leve também essa proposta. Parece que a gente está esquecendo Deus, porque a crise emocional não é só uma crise antropológica, é uma crise também de fé. O distanciar-se de Deus, a gente se perde, a gente cria assim um vazio.
Tem um vazio do humano, porque nós estamos criando um vazio do humano. Pense bem, não é só um vazio de Deus. Esse modo como nós estamos estruturando a nossa sociedade, ela está complicada e muito estranha. Nós estamos apostando numa sociedade que ela está se tornando um robô, onde nós não nos comunicamos, onde nós não conversamos mais. Olhe para as famílias de vocês. Eu não sei, porque eu não tive o tempo, e talvez eu possa passar 10 anos aqui, talvez não teria o tempo o suficiente para entrar em todas as casas e conhecer todas as famílias. Mas tem uma dinâmica que é muito comum. Hoje nas famílias nós falamos sempre menos. Os casais falam sempre menos. E nós estamos apoiados e buscando esse reforço na tecnologia. E a tecnologia, ela não nos preenche. Hoje a gente tinha aqui um encontro com os jovens, nós falamos fortemente nisso. Ela não nos preenche, aquele vazio, aquele espaço do humano, somente o humano vai preencher. Então procure fazer algo que tenha mais relacionamento, mais contato, mais conversa. Chegou cansado do trabalho, não pegue logo o celular e vá lá, zap, 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 que fica zapando um monte de coisa e a gente não sabe o que é. Converse com a sua esposa. Às vezes a sua esposa quer dizer algo importante para você e você não tem atenção para ela porque você chegou e passou o dia sem pegar no celular, e é o momento de você pegar no seu celular, quer ver suas mensagens, quer ir na rede social, mas aí tem um filho que precisa ser ouvido, tem uma esposa que quer te falar, ou o esposo. Então veja como nós estamos criando, nos jantares de vocês, se ainda consegue jantar, pelo menos assim, em família, pelo menos no domingo, né? Porque durante a semana é uma correria, um vai para a escola, outro vai não sei para onde, um vai para o trabalho, mas pelo menos no domingo, gente, não percam isso. Mas no jantar, no almoço, como é? Um outro dia, ano passado isso aqui, eu estava em casa, numa reunião de família, e nós somos bem grande a nossa família, mas depois do almoço assim, eu vi um silêncio, que parecia um mosteiro. Eu digo, rapaz, será que começou a meditação? Quando eu olhei, cada um com o celular. Eu digo, ei, rapaz, vamos conversar. Vamos ver como é que estão as coisas aí. Bora menos brigar um pouco aqui. Rapaz, não pode. Aí vai criando. Vai criando. E aí a gente vai entrando dentro desse quadro do deprimido, da depressão, sentimento de abandono, de tristeza. Não é isso que a gente quer no dia da alegria. Nós queremos a alegria que vem de Deus, a alegria plena. E nós não podemos confundir essa alegria plena que vem de Jesus, cuja fonte é o próprio Cristo, com as alegrias do mundo. Porque tem muita gente buscando prazeres e alegrias momentâneas, rápidas, eufóricas. Como tomar uma cervejinha, aí pensa que aquela alegria da cervejinha vai completar ele. E ele acha bom, foi legal e tudo, mas na segunda-feira está lá, morto, ou quase morto, triste, liso, gasta o dinheiro velho todinho, porque tem uns que basta tomar um pouquinho assim, ele fica logo rico. Aí ele paga para todo mundo, e ainda deixa fiado, e depois quando ele vai se acordar de fato, aí vem a tristeza. Aquela alegria é plena? Não é plena, gente. Não te leva a lugar algum. E outros tipos de alegria que nós estamos buscando em fontes erradas. Então você que veio para a missa e você que está nos escutando, quer uma fonte, e parece dizer o óbvio, mas o óbvio não é de fato. A fonte, não esqueça, por uma alegria plena, é Cristo Jesus. Quanto mais você o abraça, quanto mais você o acolhe, e quanto mais você tem certeza de que é Ele que veio para nos salvar, pode ter certeza que a tua alegria, mesmo dentro da prisão, mesmo dentro de um contexto de crise e de sofrimento, tem alegria. Uma alegria que você consegue arrancar de uma pessoa que está lá no leito dos hospitais, há 2 meses que está lá sem caminhar, você vai visitar aquela pessoa e ela consegue sorrir para ti. Porque ela está além do material, está além do corpo, está além do sofrimento. Dentro de tudo aquilo ela consegue ainda sorrir. A alegria de um ancião, que às vezes está só e aparentemente abandonado, ele consegue, na hora que tu vai visitá-lo, te dar um sorriso. Porque o que é que esse ancião tem, o que é que esse doente, esse enfermo tem, que consegue dar alegria dentro de um contexto de crise? Só se é um ancião e um enfermo que encontrou Cristo. Somente esses podem te dar essa alegria. Porque, meus irmãos, e aqui eu concluo, às vezes esse sentimento de abandonos, que tem muito até nos nossos pais, muito ancião, que ele se sente abandonado. A gente cria os nossos filhos, tá pequenininho assim, ele vai crescer,
A gente vai estudar, vai ter as profissões dele, vai casar e vão embora. Vão. Às vezes tem os pais aí têm 5 filhos, 6, 7. Agora eles não fazem muito, mas antigamente se fazia muito filho. Eles vão embora tudinho. E tem dia que pensa, tá só os 2 velhinhos lá na varanda. Aí pensa que não, um velhinho morre, porque tem que morrer, né? Que a gente morre. Senão um velhinho morre e fica só o outro velhinho. Menina, ali é triste, viu? Porque quando os filhos vêm visitar, vem muito filho. É neto, é filho, é genro, é cunhado. Que dá vontade até de mandar embora logo depois de 2 dias. Mas depois vem a solidão de novo. Mas eu quero perguntar para vocês. Nos seus momentos que você se sente só, solitário, porque os filhos estão trabalhando, porque fulano está não sei para onde, fulano está para cá, está para acolá. O que é que você faz? Isso não vale só para os anciãos, para todo mundo. Você quando está só, o que é que você faz? Nos seus momentos sós, você reza. Nos seus momentos que você está só, você pega o terço. Nos seus momentos que você está só, você lê a palavra de Deus, você medita a palavra de Deus. Porque o nosso maior companheiro e fidedigno é Jesus. Se você se encontrar com Ele, meu amigo, todo mundo pode te abandonar, mas se você estiver com Cristo, você não vai para a lona, você não vai se sentir solitário e abandonado, porque tem um Deus que te ama e que cuida de ti. Eu não tenho esposa, não tenho filho, mas eu não me sinto abandonado, não. Apesar de ter todo o calor do povo, mas quando o padre vai para a casa dele, ele está só. Mas eu não me sinto abandonado. E nunca me senti triste porque não tem um menino para estar zoando na minha cabeça. Não. Eu escuto os filhos de vocês e é o suficiente para mim. Eu escutei um, escutei outro chorou para lá, chorou para cá. Quando eu vou para casa, eu quero dormir, quero paz. Mas eu tenho também a minha intimidade com Deus. Então, nos seus momentos sós, não esqueçam de alimentar o seu espaço, o seu tempo com Deus. E assim vocês vão ser, sim, perseverantes e vão experimentar um dia a glória eterna. Seja louvado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre.